nós temos aqui os dois verbos. Daqui a pouco eu vou falar sobre o terceiro. Então eu tenho o verbo adorar e eu tenho o verbo servir, que é o verbo cultuar. Então, esse é o primeiro sentido que nós estaremos analisando aí. Então, em Mateus, você tem esses dois verbos que nós estamos explicando, ok? Mas aqui nós temos a palavra culto no hebraico, nós temos a palavra culto no grego e nós temos a palavra culto no latim. Observem que nós temos avodar. Avodar no hebraico é trabalho. Quando um sacerdote ia oferecer um sacrifício, ele tinha que matar o animal, ele tinha que ir até o local, tudo envolvia o quê? Trabalho. Ou seja, o cultuar a Deus é trabalhar. Isso está aí claramente, irmãos. Quando a gente começa a analisar essa perspectiva no hebraico, envolve isso. É aquele trabalho religioso. E a adoração também é trabalho. Se você vem para a igreja e não quer trabalhar, tem irmão que só quer ficar sentado e acha que Deus vai mandar descer do céu. Cai bênção para ele, cai bênção para ele, cai bênção. Não, você vai para a igreja a adorar. É por isso que o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz, Pedro e João, está lá em Atos 3 primeiro, subiam ao templo. Lá no capítulo 2 de Lucas, a Bíblia diz que Ana não deixava o templo e ainda dava testemunho da vinda do Messias. Ou seja, a adoração, o culto envolve o quê? Avodar. E avodar aqui é o que no hebraico? Trabalho, é serviço. Adorar a Deus é serviço. Se você está no multirão para a obra de Deus, você ali também está adorando quem? Está cultuando a Deus. Nós temos a palavra latreia, que nós já falamos aí, é o serviço religioso ou adoração a Deus. Ok? E aí você tem no latim cultus, servitium, adoratio, e essas palavras aqui, cada uma delas, essas três palavras aqui no latim, cada uma delas falam da dimensão do culto. Cada uma delas. Que envolve mais do que também a adoração, envolve um serviço amplo na obra de Deus, ok? Então, isso. A segunda coisa aqui, a terceira, nós já definimos a palavra culto, não já? Que já falamos para trabalho, não é isso? Agora, vamos analisar o culto na definição bíblica e teológica. O que é o culto, pastor Aziel? Na definição bíblica e teológica. Eu tenho aqui 6 colocações para a palavra culto. 6 colocações. Eu não pedi para colocar aqui, para não tomar... Mas tu quer colocar? Bota bem aqui. É rapidinho. Bem aqui, ó. Isso, bem aí mesmo. A primeira colocação... porque aí é bom porque eles podem anotar lá para falar domingo, né? A primeira colocação, adoração a Deus. O que é culto? Adoração a Deus, vamos lá. Adoração a Deus, relação vertical e horizontal. Isso. Relação vertical e horizontal, isso. Expressões diversas, vamos lá. Expressões diversas. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Vida como testemunho. Vida como testemunho, revelação de Deus. Pronto. Isso. Revelação de Deus. Vamos lá. Obrigado, pastor. Então vamos lá. Pastor Luiz colocou aqui. O que é culto? Aqui nós temos, olha, você vai falar isso aqui. Você tem 6 colocações para a palavra culto. Vamos lá bem forte vocês. Qual é a primeira? Adoração a Deus. Segundo, relação vertical e horizontal. Terceiro, expressões diversas. 4,
Corpo de Cristo, quinta e sexto. Então veja bem, quando você vai para o culto, você já vai com a sua mente e no seu coração com a ideia da grandeza de Deus. Eu não vou para o culto pensando na grandeza do pregador. O pregador é alguma coisa? É só o mensageiro de Deus. Eu não vou para a igreja pensando em anjo, porque quem foi que criou os anjos? Meu Deus. Eu não vou para o culto pensando no diabo. Tem culto hoje que é dedicado ao diabo. Os irmãos passam o tempo todinho só falando, não é assim? É uma loucura para falar de diabo, que parece uma doença. Ou seja, quando eu vou para o culto, eu tenho que saber que eu vou para o culto fazer o quê? Ao Senhor teu Deus adorar, pronto, e só a Ele darás culto. Sabe por que a maioria dos nossos cultos não prestam hoje? É porque a maioria vai para a igreja não com essa conscientização. Vai para a igreja primeiro, como se fosse uma elite, como se fosse um clube social, como se fosse um local de lazer. Vão para a igreja para mostrar o melhor carro, mostrar a melhor roupa. Outros vão para o púlpito pregar, não mais o evangelho para a glória de Deus, mas é para mostrar quem tem mais teologia, quem sabe mais de livro, quem sabe mais grego ou hebraico. É assim ou não é? Quem tem a melhor técnica. É por isso. Quem arranca mais glória a Deus? Qual é o pregador mais emotivo? Qual é o pregador mais pulador? É assim ou não é? É por isso que a maioria dos nossos cultos não prestam. Salmo 100, verso 2. Sabei que o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Eu vou dizer uma coisa, se cada crente fosse para o culto com essa consciência de que Deus é quem deve ser o objeto da adoração, nosso culto seria outro, gente. Eita, glória a Deus. Segundo, você tem aí, e ainda tem mais, quando você chega nesse culto, meus irmãos, você sabendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, aí nós falamos agorinha, aí em Mateus 4,10, qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele chega no culto? Ele sabendo que Deus é grande, ele sabendo que Deus é poderoso, ele sabendo que Deus é eterno, ele sabendo que Deus fez os céus e a terra, ele sabendo que Deus é soberano, ele sabendo que Deus é santo, qual é a coisa que ele vai fazer na igreja? Na hora que ele chega na igreja, aonde ele estiver para adorar Deus, ele vai se encurvar, ele vai reverenciar, porque ele sabe que quem é grande é Deus, e que Deus é santo, e ele merece a nossa adoração. Reverência. Olha para cá, tu está filmando, Caio, bota bem aqui. Olha, minha santa, tu que está dentro do culto para adorar a Deus e não tira o bloco velho da boca. Tu que está dentro do culto e fica mexendo no celular, porque agora também tem uma mania, eles botam o celular dentro da Bíblia, não é assim? E faz de conta que estão lendo Bíblia. Faz de conta que estão lendo Bíblia. E aí eles ficam mexendo. Qual é a tua reverência para com Deus? A Bíblia diz que Deus queria a reverência de Moisés. Tu pode ser doutor, tu pode ser pastor, tu pode ser pregador, tu pode ser quem quiser. Está lá em Êxodo 3. A Bíblia diz que na hora que Moisés foi se aproximar da chamazinha que pegava fogo, da moitinha, aí ele foi lá, Deus disse: não encoste para cá, o lugar que tu estás pisando Eretz Kadosh, tira as sandálias dos pés. Aqui tem que ter reverência. Eita, meus irmãos, reverência. E eu só vou prestar um culto que preste para Deus só se eu souber a natureza dele, a santidade dele, a soberania dele, a grandeza dele, o poder dele, a verdade dele. Eita, meus irmãos, é assim. Mas outra coisa também que eu vou dizer para vocês aqui. Tu está filmando, Caio? Tu está filmando? Vou lá dizer para vocês aqui. Tem muita gente que vai para a igreja e sabe teoricamente que Deus é grande. Sabe ou não sabe? Sabe teoricamente que Deus é soberano. Sabe teoricamente que Ele criou os céus e a. Sabe teoricamente que Ele tem todo o poder. Sabe ou não sabe? Mas quando está no ajuntamento, adultera, se prostitui, bebe cachaça. Tem deles aí que termina de pregar no púlpito da igreja e vão para um motel com a rapariga. Tem deles aí que termina de pregar, na hora que termina de pregar, vão para um quarto e vão para as noitadas. Tem deles que terminam de pregar e vão para hotel e vão para a churrascaria, falando das piores imoralidades.
Sabe com quem eu comparo essa gente? Não é da agora não, com os filhos de Eli. A Bíblia diz que, está lá no capítulo 1, a Bíblia diz que eles iam na imoralidade e usavam as mulheres que eram escolhidas para cuidar do tabernáculo. Agora a Bíblia diz, eles não conheciam ao Senhor. Vamos lá. 1 Samuel. Pastor Zé, não é da minha... Tu se zanga, eu não quero ser perfeito não, que eu sou falho, como qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Mas aí a questão, nós podemos observar aqui, que a Bíblia diz aí claramente. A Bíblia diz claramente, 1 Samuel, não é isso? Nós vamos ler aqui do versículo, só para vocês terem ideia. É no capítulo 2, não é isso? É capítulo 2. É no verso 12. 12, vai. Então, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Mas vamos lá, vamos mexer aqui com a exegese. Eles não eram sacerdotes? E como é que a Bíblia está dizendo que ele não conhecia o Senhor? Hein? Fale aí, fale. Eles não tinham intimidade com Deus. Mas ele não conhecia o Senhor? Conheciam. Eles não eram sacerdotes? Eram. Eles não sabiam a Torá? Sim. Eles não tinham cargo? Tinham. Tu se zanga comigo? Bota para cá. Aqui eu estou falando, olha o que o professor César falou. Sabe o que ele falou? Eles conheciam. O problema não é conhecer. Teve muita gente que expulsou demônio. Jesus disse, quando a multidão chegou, eles disseram, no teu nome, está lá em Mateus 7. Nós expulsamos, no teu nome, curamos os enfermos. No teu nome, Jesus disse o quê? Eu não tenho relacionamento com vocês. Vocês não têm intimidade com... Tem muita gente com veste sacerdotal. Bota para cá, Caio! Tem muita gente com veste sacerdotal. Tem muita gente cantando no altar de Deus. Tem muita gente pregando bonito, fazendo crente chorar, derrubando gente, passando rasteira em crente, botando mão em cabeça e derrubando. Mas não conhece ao... Primeiro porque é o seguinte, quem conhece a Deus não faz macacada em culto. Quem conhece a Deus tem Olha para cá, vocês sabem por que quando eu sou convidado, eu me prendo em pregar a palavra? Vocês sabem por que quando eu sou convidado, eu me prendo em dar autoridade à palavra? Porque eu não estou ali para prestar culto para você e nem para entregar coisa minha. Eu não estou ali para te impressionar. Eu estou ali para falar da grandeza de Deus. E todos quantos sabem da grandeza de Deus, mais se sentem pequenos diante da sua grandeza. E tem Vamos ver o que Deus quer de ti. Vai lá para Eclesiastes 5 primeiro. Vai lá, o 5, primeiro e o 2. Vamos ver o que Deus quer de ti no culto. Vamos lá. Eita glória. Estamos só aquecendo as turbinas. 5 primeiro. Isso. 5 primeiro. Aguarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso, vai. Inclina-te mais a ouvir do que... Inclina-te mais o quê? A ouvir. Aí eu pergunto, o povo quer ouvir hoje? Não. Os cultos, bota para cá. A maioria só quer culto, bota para cá. A maioria só quer culto de show. Show de revelar identidade. Show de andar profecia. É assim ou não é? Show de fazer palhaçada. E tem um bocado de meninozinho velho de calça curta que anda mostrando tudo aqui na frente, parecendo mulher, querendo ser profeta de Deus e nem postura de homem de Deus tem. É assim ou não é? Todo tempo, querendo ser boizinho, querendo se mostrar em academia, mostrar peitinho, é assim ou não é? Isso não é postura de homem de Deus, rapaz. Homem de Deus tem que ter postura. A mulher disse para o marido dela, esse homem que passa aqui é o quê? É um santo homem de Deus. Tem coisas que podem não ser pecado, mas o meu comportamento não soa bem. Não é isso? Tem coisa que não é pecado, mas eu sei que não vai soar bem. E ainda tem deles que dizem, eu não estou me importando com nada, eu não tenho nada a ver. Pô, devia se importar, porque a Bíblia diz que é triste aquele que conhece a verdade e que causa escândalo ao seu irmão. É Bíblia. Hein? E é cultuar. Cultuar, nós vamos já falar disso. Relação vertical, com quem é? Para cima, com quem é? Com Deus. Seguir a paz, está lá em Hebreus 12, 14, não é isso? Seguir a paz com e a santifica, sem a qual? Ou seja, culto só é culto quando a comunidade se ajunta e se reúne em comunhão para adorar a Deus, mas também em comunhão com o seu irmão. Se tu estás no culto, está intrigado, teu culto não presta. Se tu, olha, o marido que até deitar com a esposa, e se os dois estiverem intrigados, se ele orar para ir dormir, a oração não.
Não sobe. Está lá em 1 Pedro 3,7, não é isso? As orações ficarão o quê? Impedidas. Então, culto, por isso que Jesus disse, se tu tem alguma coisa contra teu irmão, deixa lá e volta. Pode ser que até o outro também tenha alguma coisa contra ti. Mas o importante é que para fazer culto que presta... Olha para cá, tu está filmando, Caio. Olha, se tu está adorando aqui na igreja, Espírito Santo, entra na minha vida e tu é intrigada com a tua vizinha, eu vou logo te dizer, nem ore não, nem faça culto, que não presta não. Se tu está na igreja e tu é da fofoca, destruindo a vida do próximo, o teu culto não presta. Então vamos lá. O culto, ele tem que ter a relação vertical e horizontal, mas o culto precisa ter expressões diversas. Pastor Ziel, e como essa expressão diversas, a gente está pensando que é só com a mão, não é isso não. O culto tem as expressões diversas. Cântico, é isso? O culto tem a expressão de adorar, de adoração. O culto tem a expressão da pregar. O culto tem a expressão da celebração da Santa Ceia. O culto tem a expressão, que na verdade aqui é do sacrifício espírito. O culto também tem a expressão do teu próprio corpo. Levantando as mãos, ficando de pé para um ato litúrgico da igreja. A própria maneira como se porta no culto já é uma adoração. É assim ou não é? O levantar de mãos, o falar, o viver, tudo isso são expressões diversas do culto. É por isso que é importante. Depois você tem o corpo de Cristo. O que acontece? Quando a gente olha para o corpo de Cristo, é que toda a comunidade de salvos, onde Cristo é o cabeça, se reúne para adorar a Deus. O culto também tem uma vida como testemunho. O culto não começa na igreja. O culto começa onde? Em casa, vivendo bem. Porque é o seguinte, às vezes o maridão está lá dentro da igreja, não é assim? Papai, não é assim? Ele está no manto, aí a mulher sentada, meu Deus, que desgraça. Ela fica com nojo. Também tem mulher, não tem? Delas que estão marcha, né? E aí diz, meu Deus do céu, isso tem uma preguiça, não é assim, não cuida de nada, é uma ignorante. Tem mulher assim ou não tem? Mas ela está marchando, né? Marcha, varão, marcha. Tem delas que falam com autoridade com a gente, que a gente fica até com medo. Mas só que eu já conheço os esquemas, eu nem ligo, porque a única autoridade pesada é Deus, e Deus não bota medo na gente. É assim ou não é? Eis que eu te digo, eu tá certo, fale minha santa, fale, deixa Deus lhe usar. Quando ela está falando, eu sei se é de Deus ou não é. É ou não é? Pronto, eu sei se é de Deus ou não é, pronto. Aí o que acontece? Aí ela marcha, mas aí o menino olha para ela, é a mamãe, é papai. Papai, a mamãe? Mas agora ela não estava chamando o senhor de desgraça? Virou crente. Ela chega, Pai do Senhor, pastor Ziel, não é assim? Aí, Pai do Senhor, senhor, saudade, que dia o senhor vai lá em casa? Aí pronto, quando está aí um meninozinho dela vê, não é assim? Meu papai, ela não é só chamando o pastor Zé de nego do diabo, nego do cão, nego da miséria. Olha para cá, bota para cá. Você é um filho de Satanás, mentiroso. Quando tenta adorar a Deus, você faz causar, sabe o que é? Causar escândalo e tristeza nos membros que conhecem que a tua vida é desmantelada. E você vem com hipocrisia e com falsidade adorar quem? Por isso que Jesus diz, vocês são piores. Está lá em Mateus 23. Jesus diz, vocês ficam fazendo longas oração zona pesada. Papai eterno, Deus sempre eterno, grandioso, majestoso. E o pessoal vai pagar a tua conta, veaco. É assim ou não é? Não tem caráter de nada. Ou seja, o teu culto começa na tua casa. Quando Abraão está lá no capítulo 22, quando Isaac viu a lenha, o cutelo, ele viu tudo, ele olhou para o pai e disse, meu pai, nós não estamos subindo para adorar? Estamos, meu filho. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo,
até o fogo. Mas onde está o cordeiro, papai? Ou seja, o Senhor vai subir sem um cordeiro. O filho observa ou não observa? É assim. O filho observa. Então, veja bem, tem que ter uma vida com texto. A dimensão do culto não é também só dentro da igreja. A dimensão do culto é uma adoração, porque quando o homem, a mulher, o homem, o jovem, tem uma vida de que ele busca adorar a Deus com o seu corpo, como diz Romanos 12:2, apresentei os vossos como sacrifício. Aí esse sacrifício fala, essa vida lá fora fala. O que acontece? A dimensão extrapola o espaço-templo e atinge a dimensão ética, moral de Mateus 5,16. Brilhe a vossa, para que todos vejam as vossas e glorifique aonde? Pronto. E aí nós temos... Falei, sim. Falando da questão adoração, testemunho, a gente percebe que uma real adoração, ela, como o senhor bem tem mencionado, começa na casa. Eu até diria que uma verdadeira adoração começa na casa mais que no templo. Como o caráter. O caráter de um indivíduo se revela no segredo, no oculto, digamos assim. Isso. O que as pessoas veem da gente é reputação. E Deus vê caráter. Deus vê o caráter, os homens muitas vezes não veem. Não vê. É como o senhor está mencionando. Na casa o sujeito não adora, não tem uma vida de serviço a Deus, porque a Bíblia diz: tudo que fazeis, seja de palavra ou obras, façam para a glória do nome do Senhor, para adorar. Então, cuidar da casa, cuidar de filhos, a maneira como nos comportamos dentro de casa com os nossos filhos, já é um maior sinal de adoração, ou deve ser melhor, um sinal de adoração ao Senhor. E o que levaremos ao templo é simplesmente uma extensão daquilo que a gente vive no nosso diário. É dessa forma. Pastor Luiz, coloque bem aqui mais 2. Vida integral, coloca bem aí, vida integral, só para a gente, vida integral. E coloque também, é só isso mesmo, vida integral, que eu já coloquei aqui, revelação de Deus, né? Pronto. A vida integral é que quando eu vou para o culto, eu tenho que saber que eu tenho que ir com todo o meu ser, não é isso? Minha mente, meu espírito, ou minha alma, o meu corpo, eu tenho que entregar completo a quem? Pronto, 1 Tessalonicenses 5:23, conservai plenamente corpo, alma, espírito, irrepreensíveis para o dia do... Ou seja, quando eu falo da vida integral, Jesus disse em Marcos 12:37, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é o homem interior, é o homem completo, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu palavra leve do hebraico, cardia do grego, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, é o integral. Você não pode adorar a Deus pela metade, ok? O culto, ele não se limita apenas nas celebrações formais, ou seja, um culto de Santa Ceia, um culto fúnebre, ele não. Mas eu também manifesto o meu culto com a minha boca, com os meus olhos, com as minhas mãos, com o meu próprio corpo. Olha aí Romanos 6:13. Vamos lá, Romanos 6:13. Veja essa parte integral. Romanos 6:13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Muito bem, apresentei os vossos membros, não como para a iniquidade, mas como instrumento de ou seja, a minha boca, o meu pé, o meu corpo, que agora foi transformado, e que eu sei, à luz de 1 Coríntios 6:19, que ele é templo de quem? Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, aqui é muito interessante, ok? Aí você tem a vida integral e você tem aqui revelação de... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando nós vamos para o culto, nós podemos entender que o culto também pode ser uma resposta de Deus para nós.
eu sabendo de tudo isso aqui, pastor Luiz, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade, e ali no culto eu posso ter uma revelação divina. Deus pode também falar comigo em uma visão, em uma profecia, pode ou não pode? É uma resposta de Deus, gente. A sua palavra que é pregada, ademais, quando eu falo de resposta de Deus, eu não falo só dele me responder, mas eu também falo de dar uma resposta a Deus. Como? Sendo grato a Ele pela vida, sendo grato a Ele pela saúde, sendo grato a Ele pelo cuidado, pela proteção. É uma via de mão dupla. Então aqui nós falamos, falei, como é que diz? Vai. Você recebe, você entrega também para Deus. Você recebe, mas você também entrega. Porque não adianta, Deus quer ver minha expressão, quer ou não quer? Ele quer ver meu glória, Ele quer ver a minha manifestação na casa dEle. Pedi, está lá em Mateus 7,7, batei e buscais e me achareis, não é assim? Então tem que ter essa resposta. Deus Ele dá a resposta, mas eu também emito a minha resposta. Quando a Bíblia diz, batei palma todos os povos, é porque diante dos feitos do Senhor, aquela pessoa não se calava e batia palma. Celebrai com júbilo ou seja, celebrem com gritos. Assim como um povo celebra uma vitória, celebra futebol, celebre a Deus com grito. Tem crente que fica dentro da igreja, mas para que um barulhão desse? Para que uma zoada? Para que falar glória? E tu não reclama no campo de futebol, celebrando os homens. Vamos dar o nosso grito para Deus, o grito de glória, o grito de gratidão, porque um dia Jesus gritou também por nós. Não foi o grito do Ipiranga, foi o grito, está eita, o grito que mudou a nossa história. Então nós já falamos aqui tudo sobre culto, não é isso? Na definição bíblica e na definição teológica. Agora o que